aí, galera, como é que vai? E aí, Sapiens, como é que vocês estão? Vim fazer essa revisão aqui pra gente do oitavo ano, fazer uma boa prova, valeu? Tomando conhecimento agora disso aí. Primeiro conteúdo, vamos falar sobre os continentes. Como vocês sabem, é natural que as pessoas saibam que existem 5 continentes. A Europa, a Ásia, a África, a América e a Oceania. 5 continentes. Esse critério é um critério adotado há muito tempo atrás, que é chamado de critério histórico-cultural. Esse critério foi adotado durante muito tempo assim. Hoje já atualmente, adotamos um novo critério, chamado critério histórico-geológico, ou então geológico-geográfico. Então, qualquer um dos dois dá certo. Ele diz que existem 4 continentes. Eles juntaram a Europa, a África e a Ásia, virando o continente Euro-Afro-Asiático. Isso, é um continente. Segundo continente, a América. Terceiro, a Oceania. E o quarto, a Antártica. 4 continentes no critério geológico geográfico. Ok, galera? Ah, agora eu entendi! Corresponde à organização política jurídica de um determinado ambiente ou local. Estamos falando do conceito de Estado. Estado com E maiúsculo. Quando se fala assim, Estado com E minúsculo, é Estado da água, líquido, sólido, gasoso. É Estado do paciente. Ele vai morrer, o estado dele é terminal. Então esse estado aí é com E minúsculo. Quando se fala em estado, governo, vamos dizer assim, estado do Ceará, é escrito com E maiúsculo. Apesar de você não ver muito as pessoas escreverem desse jeito, esse é o jeito correto de se escrever estado quando se relaciona ao poder administrativo e jurídico de um determinado território. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Conceito de nação. Nação é um agrupamento de pessoas unidos socialmente, culturalmente, em torno de um objetivo comum. Como, por exemplo, eu gosto muito de usar nação flamenguista, né? É um exemplo de nação muito bem colocado, porque todo flamenguista ele tem uma toalha do Flamengo, uma tatuagem do Flamengo, um lençol do Flamengo. Todo mundo se junta no mesmo dia para assistir jogos e eles acham que é a maior torcida do mundo, e quem não for flamenguista é anti-flamenguista. Isso é o conceito de nação. Todos eles são unidos por um determinado grupo social, um determinado objetivo. Então é um exemplo de nação. Nós aqui no Brasil, nós somos uma nação. Nós somos conhecidos no mundo todo por determinadas coisas, como futebol, como carnaval, festa junina. E você está pensando, muito bem. Isso também é um conceito de nação. Agora, por exemplo, vamos dar um conceito de não é nação. Palestina, eles são uma nação? Não são. Eles não são nem um estado, nem uma nação. Eles não são nada. Eles não têm uma coisa própria. Eles não têm um governo único. Eles não são uma nação. Não tem esse conceito para eles. Não, nada a ver, irmão. Regionalizar significa dividir. Toda vez que você vê um líder, um grupo social, político, dizendo, eu vou regionalizar isso aqui, esse cara tá querendo dividir alguma coisa. Se você ouviu assim um comentário, eu vou regionalizar o Nordeste, tá ok? Vou regionalizar essa região. Esse cara tá querendo dividir alguma coisa aqui, esse cara vai dividir alguma regionalização, dividir, eu aprendi isso. Ou então você pode ouvir, eu vou regionalizar o Nordeste, porque quando eu era criança, eu passava fome, meu cachorro passava fome, eu comia calanguinho assado. Esse cara falou em regionalizar, esse cara tá querendo dividir alguma coisa. A gente pode tentar regionalizar o mundo de religião, de tecnologia ou alguma coisa assim? Boa, nós podemos sim regionalizar o mundo de várias formas. Por exemplo, podemos regionalizar através da religião, muçulmanos e católicos. Na Irlanda lá, católicos e protestantes são uma briga maior do mundo. Isso é uma divisão, é uma regionalização. Podemos dividir também o Brasil, por exemplo, o nível de escolaridade, apenas 14% das pessoas que moram no nosso país tem curso superior completo, o resto ainda não tem. Podemos regionalizar pelo nível de tecnologia, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países emergentes, né? Nós podemos dividir o nosso planeta, um país, um estado, de várias formas. Eu posso regionalizar, por exemplo, Aracati com as escolas e os bairros mais perigosos de Aracati. Abaixa! Isso aí foi preconceito, né? Bom, esqueça. A América, ela é o segundo maior continente maior da Terra. Ela tem 42 milhões de quilômetros quadrados. É o terceiro mais populoso do mundo.
E nós somos conhecidos no mundo como sul-americanos ou latino-americanos, levando em consideração que latino-americanos é um termo pejorativo para chamar quem mora nessa região aqui da América do Sul. Pra mim todo mundo é igual, não é? Território. Na geografia, nós temos alguns conceitos. O conceito de território, que tem a ver com a questão dos continentes, a questão dos países, é muito importante nós sabermos. Por exemplo, o território ele é a porção da superfície terrestre do qual o Estado ocupa. Por exemplo, Estado do Ceará, nós temos um território, né? Fazemos fronteira com o Rio Grande do Norte e é lícito, é possível haver uma invasão? Sim, mas não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos um território bem definido. Então, esse tipo de coisa é proibido. Hoje em dia é proibido. Mas o conceito de território é um conceito alemão, né? Antes não tinha, né? Friedrich Hatzel, esse cara aqui, ó, barbudo aqui. Ele que criou o conceito de território. E hoje ele é amplamente difundido em todos os lugares, todos os países, todos os continentes, essa noção de território. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram duas nações muito poderosas que dividiram praticamente, regionalizaram o mundo e transformaram o mundo em uma coisa bipolar, uma bipolaridade. Estamos falando da... Não tô lembrado, não. União Soviética, ou URSS, e os Estados Unidos, tio Sam, né? Eles dois dividiram, após a Segunda Guerra Mundial, dividiram o mundo nessa história. Envolvendo também, né, o sistema capitalista, vingado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, vingado pela União Soviética, né, galera? Levando em consideração que nessa briga aí dessas duas crianças aí, quem venceu foi o... Tô querendo ir embora. Capitalismo. E o socialismo ele perdeu, né? O mundo ele adotou o capitalismo e o socialismo foi deixado de lado. Mas tem uma coisa importante que eu quero que vocês saibam. O socialismo, ele não bastava ter perdido, ele tinha que ser aniquilado. As pessoas teriam que esquecer o que era socialismo. Essa foi a maior vitória do capitalismo. Faça um teste. Pergunte a um pai ou sua mãe ou algum adulto que esteja próximo de você aí. Pergunta assim: ei, adulto, o que é socialismo? Não perda de tempo. Você vai ver 3 respostas. Primeira, isso é coisa de país pobre. Segunda, eu não sei o que é. Terceira, ele vai olhar aqui, ó, vai procurar o celular e vai dizer: sistema político, social, econômico, que o Estado é que manda. Então, galera, hoje em dia o capitalismo ele venceu, aniquilando o socialismo de uma forma tal que é um sistema econômico, político, social que não sabe, todo mundo, ninguém sabe o que é, então isso é coisa de comunista. Como vocês gostam de encher o meu saco. Eles geralmente pensam assim, não se tem um conceito assim, totalmente certo sobre o que é o socialismo, as pessoas não sabem. Essa foi uma das maiores vitórias do capitalismo. Eu sou rica! No processo de migrações do nosso planeta, existia uma espécie chamada Homo sapiens sapiens, né? Vocês. Não. Nós coabitávamos, né? O Homo sapiens coabitava com outras espécies também, como o Homo erectus, o Homo neanderthal e o Homo habilis, né? Esses tipos de seres humanos habitavam também nosso planeta. Sim, nós não viemos do macaco, nós somos também uma espécie de primata, semelhante a eles, não viemos dele. É tanto que se tivesse o ser humano que tivesse vindo do macaco, hoje em dia não tinha mais macaco, todo mundo tinha virado ser humano, né? Ou então, você já viu algum ser humano virar macaco? Não, então nós somos uma espécie diferente, não viemos do macaco, também somos uma espécie de primata. O Homo erectus, ele foi uma das primeiras espécies a andar sobre 2 pernas, né? Ele conseguiu ficar em pé, conseguiu ficar ereto. O Homo neanderthal ele vivia numa região lá da Alemanha, chamada de Neander, né? Essa região, ela era muito fria, então ele era muito peludo. Essa mandíbula dele aqui, ó, era tão grande assim que ele comia assim, ossos e raiz assim, e com a mesma facilidade que você come miojo, né? Ele tinha todos os sisos, os 4 aqui, o bicho era miserável. Era miserável. Temos o Homo habilis. Esse Homo habilis, ele tinha muita habilidade com as mãos, ele construía ferramentas e tudo, ele tinha umas ideias minhas loucas. E por último tinha o Homo sapiens, que nos livros de vocês na internet vocês vão entender um conceito sobre o Homo sapiens, que ele era muito inteligente, aí ele era o mais inteligente, ele conseguiu aprender. Vamos substituir aqui um conceito, ele era mau. 2 teorias. Primeira,
O Homo sapiens, ele cruzou com as outras espécies que o tio falou agora e acabou ficando só o Homo sapiens. E segunda, ele matou todas, né? Ele matou todas. Nós temos uma maldade dentro de si. Não sei se é o pecado, mas nós temos uma maldade. Ele matou todas. Por isso que você não vê nenhuma outra espécie de ser humano na Terra. Legal. Bem louco. Ia ser um bullying muito grande. Um Neanderthal assim, todo peludo assim, meu amigo, os alunos. Qual dessas teorias são mais válidas para a ciência? Boa. Atualmente, as duas teorias são válidas, né? É tanto que nós temos aí na nossa sociedade pessoas com características de todos os tipos de seres humanos, né? Neandertales, habilis, erectus, né? Nós temos uma mistura muito grande desses tipos de seres humanos que habitaram o nosso planeta. Tem umas pessoas que não acreditam, né? Isso é uma teoria evolucionista. A teoria que se opõe é a teoria criacionista, que Deus fez tudo, né, e fez o ser humano, tal, e isso não existe, é coisa do diabo, não é cientista ateu, pronto, não tem. A outra teoria de que o Homo sapiens ele matou todas também é muito válida, porque encontramos vários fósseis e a falta de qualquer outro registro, elemento desses tipos de tipos de seres humanos que estavam presentes aqui na Terra. Ok? Valeu, galera! Boa prova, dê um like, compartilhe, vamos, pelo amor de Deus, vamos vingar esse canal. Perguntas, comentários, dúvidas, questionamentos sendo importantes para a humanidade? Deixe nos comentários aí, o tio responde. Valeu, galera, tchau!